Eu ia chamar duas pessoas aqui, mas eu achei que não ia dar conta. Então eu chamei esses dois irmãos aqui que são fortes. Então eu trouxe esse negócio aqui, ó. Cada um vai segurar de um lado. Segura você de um lado. Vamos desenrolar. Você segura do outro. Eu vou ficar aqui no meio, ó. Vocês dois vão para lá. Vocês vão para lá, ó. Às vezes a gente faz uma coisa assim simples e a gente entende melhor, amém? Então vamos lá, segura a direita aí, enrola na mão, enrola no braço. Enrola aí por quê? Então isso aqui, a nossa palavra é além dos limites, né? Então isso aqui, ó não estavam prestando atenção, ó. Então isso aqui é o que limita a gente. Então eu fico querendo prosperar, querendo dar certo no meu casamento. Ah, Senhor, me ajuda. Não dá, né? O que eu faço? Eu venho aqui pro lado, enrolo eles, ó. Venho aqui pro outro, a gente se mexe. Vou abrir um negócio, vou arrumar outro emprego, vou aprender uma coisa nova. Não, vou pro psicólogo com a esposa. Tu viu que o negócio aqui é, ó. Os irmãos que eu ia chamar não ia aguentar assim não, os irmãos aqui estão muito fortes. Eu volto. Vão pra lá vocês, vou chamar os outros dois. Ó, já distraiu na brincadeira. Amém, Senhor, amém. Salva de palmas aqui para os meus limitadores aqui. Amém. Gente, isso aqui é só uma dinâmica, né? Ainda bem que isso aqui aguentou. Mas não é assim que acontece com a gente? Vamos procurar uma coisa nova, vamos buscar o psicólogo, vamos dar um jeito no casamento, vamos fazer uma viagem. A gente vai se amar, na viagem a gente vai voltar tudo bem. Aí vai na viagem, volta tudo a mesma coisa. Verdade ou mentira? A gente fica buscando caminhos, vai para um lado, vai para o outro. E a gente quer os limites, a gente quer romper os limites. E as coisas são difíceis. Cansei. São muitos limites. Agora eu vou tentar botar isso para lá, vamos ver se eu consigo. Pronto. Tu vai botar isso para mim, né? Porque eu vou derrubar essa água, eu tô quase vendo. Então, gente, quero compartilhar uma palavra com vocês sobre limite. Como o Jaime falou aqui, existem limites que são bons. Não é? Quando a gente tem filha, mulher pequena, a gente normalmente ensina para elas que elas têm que botar limite no seu corpo. Não é isso? A gente às vezes tem que botar limites na nossa família. Né? A gente tem que botar limites na família, nos pais, nos avós, nos primos, nos cunhados, nos genros, né? Principalmente. Nós temos que botar limite, não é? Então, limite, essa palavra, é uma palavra interessante, porque ela tem um lado positivo e um lado negativo. Hoje eu quero falar mais para vocês do lado negativo. E eu fiquei pensando, o que é limite, o que é limite? E eu fiquei imaginando o seguinte, quem é que já jogou War? Aquele joguinho de guerra. E ali você vê as fronteiras dos países, né? E existem essas fronteiras que são invisíveis, algumas vezes visíveis. Se você for para Paraguai, você ali tem uma ponte, né? E fronteiras também de estado. Se você for ali em Visconde de Mauá, em Maringá, você atravessa uma ponte, você está em Minas, né? E quando você atravessa aqui a ponte, você está no Rio de Janeiro. Existem limites que seguram até a parte financeira, a parte administrativa de uma cidade para outra. Aquela cidade ali para outra cidade tem uma rua. E do lado de lá quem administra é uma pessoa, um grupo de vereadores, prefeito. E na outra quem administra é outro. Então a gente vê que os limites, eles são normais na nossa vida, nessa área, né? Mas existem limites que são anormais na nossa vida. Existem limites que nós queremos romper e às vezes a gente não consegue. E para outras pessoas parece tão fácil. Não é isso? Vocês olham a vida de algumas pessoas e falam, mas para essa pessoa é tão fácil, por que para mim não é fácil? E eu fiquei pensando, e eu lembrei de uma história.
Posso contar essa primeira história? Tem mais do que uma hoje. Essa história é o seguinte: pegaram um monte de piolho e jogaram dentro de uma panela. E aí sacudiu a panela, assim, bastante, né? E aquele monte de piolho lá dentro da panela, e sacudiram, né? Panela tampada. E aí aquela pessoa ficou esperando o barulho. Aí começou a ter uns barulhinhos. Plim, 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 plim. Eram os piolhos tentando sair daquela situação, né? A panela, a tampa estava limitando eles, né, de sair. E aquele barulhinho. Plim, 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 plim. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, os barulhos cada vez menores. Pim, pim. 6 horas, não tinha mais barulho. Essa pessoa foi e tirou a tampa da panela. E ela olhou. Sabe o que estava acontecendo lá dentro? Os piolhos continuaram a pular. Só que eles não conseguiam mais sair da panela. A tampa foi retirada. Mas a dor da batida na tampa da panela impediu que eles batessem de novo na panela, impediu que eles passassem aquele limite. Eles queriam sair? Queriam. Eles estavam pulando? Estavam. Mas a limitação era uma limitação invisível. Isso acontece com a gente, apesar de não sermos piolhos. As nossas histórias, as nossas limitações, as nossas dificuldades. E você sabe que os limites, eles estão nas 3 esferas, né? Nós temos limite no nosso corpo, nós temos limite na nossa alma e nós temos limites espirituais. Tudo que abrange o corpo, alma e espírito, você, existem limites. Hoje eu pesquisando, vocês conhecem aquele Ironman? Ironman é uma competição triatlon, já falar? Vocês sabiam que no Ironman, nessa competição, a pessoa nada 3,8 quilômetros, depois a pessoa anda de bicicleta 180 quilômetros, e depois a pessoa corre 42 quilômetros. Vou repetir para vocês, 3,8 de natação, aí a pessoa vai para a bike, 180 quilômetros, quase metade daqui para São Paulo, né? E depois a pessoa corre 42. Alguém aqui consegue fazer isso? Alguém aqui já fez ou consegue? Levanta a mão se você consegue. Tem algumas pessoas que já fez? Aí, ó. Julinha já fez. Salva de palmas para a Julinha. A Julinha é a única que teve fé de levantar a mão que falou que pode fazer isso. Amém. Anda de bike. Então, gente, olha só. Eu acho que aqui na igreja tem uma pessoa que eu sei que já fez isso aqui, que é o Fernando, né? Então, uma competição de Ironman. Se eu não consigo, você não consegue, nós temos uma limitação no nosso corpo. Você concorda? Nosso corpo não é sem limite. E para essas pessoas também não. Essa competição, as pessoas que ganham essa competição, os grandes ganhadores dessa competição, eles correm durante 10, eles fazem isso tudo em 10 horas, 11 horas, tem outros que já teve gente que fez 9. As pessoas normais não dá, né? Porque para fazer isso tudo não dá para ser normal. As pessoas mais comuns aí fazem 18, 17 horas. Será que eu conseguiria levar o meu corpo ao limite de eu correr, nadar, andar de bicicleta 18 horas? Eu acho que ia morrer pelo caminho, né? Ia cair, né? Não sei. Mas isso é o quê? Uma limitação no nosso corpo. E como é que você quebra essa limitação? Eu acho que você quebra correndo 1 quilômetro. Andando de bike 1 quilômetro. Nadando 1 quilômetro. Tem limitações, essas limitações do nosso corpo, elas também são proteções, né? Esse sábado passado eu fiz uma viagenzinha de moto, né? Eu deixei a Dani e eu fui com um amigo, o pastor Rafael, lá da Sara da Taquara, né? E aí, pegamos a moto e fomos para Miguel Pereira, só nós dois, né? Andamos pra caramba. Teve uma hora que eu estava acelerando a moto e a moto morreu praticamente. Aí, eu, caramba, o que houve, né? Estava acelerando demais, estava com um giro muito alto, é uma proteção no motor da moto. Você sabia que o seu carro tem uma proteção? Se você acelerar e o giro for no máximo, ele desarma. Por que desarma? Porque senão você vai bater o seu motor. E o nosso corpo também é assim. Então, os limites, eles são protetivos,
Mas os limites também fazem com que nós não possamos fazer coisas espetaculares. Eu não tenho como fazer esse triatlon porque no meu corpo eu não consigo fazer uma coisa espetacular. Então eu tenho que treinar, eu tenho que romper esse limite, eu tenho que ir crescendo, eu tenho que ir testando, eu tenho que ir fazendo alguma coisa. No espírito, é a mesma coisa. O espírito, eu lembro que quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a ter algumas experiências espirituais. Né? Hoje eu estava conversando com um jovem lá do meu trabalho. Boa noite, Elson. Se você está me ouvindo, ó, um beijão para você. E o Elson estava me falando que ele orou, que ele conversou com Deus, pelas palavras dele, e que hoje aconteceu uma coisa que ele orou e aconteceu. Ele teve uma experiência espiritual. Apesar de talvez não saber que é uma experiência espiritual, eu falei ali com ele, talvez ele nem tenha levado fé, mas a gente orar e acontecer. E a gente ora e a gente fala para o Senhor, fecha a porta. Se não for de ti, fecha a porta. Eu tive uma experiência dessa semana passada, oramos eu e minha mulher, no dia seguinte a pessoa chegou e falou assim, não vou mais, obrigado, não quero. Deu a louca lá na mulher, eu falei, glória a Deus. Porque se você orou e deu uma louca na pessoa lá, é porque não era para ser. Então, experiências espirituais, eu lembro que a gente orava com as pessoas na célula, a gente orava, a gente ia na casa das pessoas, orava e as coisas aconteciam no dia seguinte, 2 dias depois a gente ficava assim, meu Deus, que experiência é essa? E a gente nós fomos fortalecendo nossos músculos espirituais. Essas experiências é o que o Paz no Lar está se apresentando aqui hoje para você. Se você pode ser um líder, se você pode ter uma dupla, amém. Se você pode abrir sua casa, amém. Crie experiências espirituais para romper os seus limites. Muitas pessoas podem pensar assim, ai meu Deus, mas eu vou lá na casa da outra pessoa, eu tenho vergonha. Então você vai continuar com vergonha, você nunca vai correr o Ironman se você não correr o primeiro quilômetro. Então, Paz no Lar é uma oportunidade. E a gente tem essas oportunidades espirituais. Eu lembro uma vez que eu fui com o pastor Washington, lá em... Ai, meu Deus, agora eu não estou lembrado. Uma cidadezinha que tinha chovido muito. E aí a gente foi lá levar colchão. Quem é da antiga da igreja lembra? É Friburgo? Friburgo, né? E aí eu fui com o pastor Washington lá, eu arrumei um caminhão emprestado com a pessoa, arrumei um monte de gente para doar colchão, doamos alguns colchões, enchemos de colchão e fomos para lá. Quando a gente chegou lá, as histórias eram terríveis, né? Mas Deus deu uma oportunidade da gente ir lá falar com as pessoas, orar com as pessoas. E eu lembro que tinha um rapaz que estava na porta de casa e ele tinha uma deficiência física, né? As pernas dele eram atrofiadas. E ele estava sentado lá. E na hora a gente estava orando, estava falando com as pessoas, eu falei assim com o Washington, vamos ali orar com aquele rapaz. Vai que Deus opera um milagre e ele anda. Né? Washington, vamos lá, então vamos lá. E aí a gente foi lá orar. Sabe o que aconteceu, gente? Nada. É muito bonito, seria bonito se eu falasse que ele ficou de pé, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Esticou a minha fé. O sorriso na boca daquele rapaz, de uma pessoa estar indo ali, depois dele ter perdido as suas coisas, esticou a minha fé. E se você não fizer nada, sempre você vai estar preso no limite. E aí, eu comecei a pensar, né? Eu comecei a pensar nos traumas, nas crenças e nas experiências que nós tivemos. As traumas infantis, os que a gente via dentro de casa. E aí você, de repente, foi criado num lar que seus pais brigam, seus pais não se respeitam, seus pais discutem na frente dos filhos. E aí você pensa assim, meu Deus, mas se o dia que eu tiver um casamento, será que vai ser assim? Será que eu vou falar assim com a minha esposa? Será que a minha esposa vai falar assim comigo? E a gente começa a ficar com medo. E o medo é o que faz as pessoas ficarem presas nos limites. O medo é um limite. O medo, a insegurança. A palavra de Deus fala que o amor lança fora todo medo. Você sabe que Davi, se você depois quiser ler lá, não é o texto que eu vou ler, mas eu vou ler um outro texto. Davi lá em 1 Samuel, ele está apacentando o rebanho do pai. E aí vai o profeta, o grande profeta de Israel, vai jantar na casa do seu pai, almoçar, não sei, lá num banquete. E seu pai reúne todos os filhos. Eu fico imaginando todos eles tomando banho.
usando uma melhor roupa possível. Tu imagina aquela mesa farta para receber o grande profeta de Israel. E aí ele começa a falar: é esse Senhor que eu vou ungir rei? Não. É esse? Não, eu não olho, eu não penso assim, eu não olho assim. E atravessou todos os filhos, não foi nenhum. E aí ele pergunta para seu pai, ele pergunta para Jessé, né? Tem mais algum filho? E Jessé fala: tem o Davi que está lá, apacentando. E aí, lá no 1 Samuel 16, ele fala assim, ó, eu vou ler do 11 ao 13, tá? Eu não falei que não ia ler, mas eu vou ler. Então perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e veio. Era ruivo, belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levanta e unge-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Davi, algumas pessoas falam que Davi ele era bastardo, né? Porque ele era ruivo, que tem um salmo que ele fala que foi feito atrás das malhadas, fala algumas coisas. E talvez por isso ele não estava ali. Mas ele mostra claramente que ele tinha um trauma, ele não era bem recebido, né, na sua casa. Depois lá na frente, naquela parte de Golias, naquela parte da Bíblia que está falando de Golias, ele vai lá levar comida para os seus irmãos, e o irmão dele fala: quem é você para vir aqui? Já está você é presunçoso. Rejeitam a presença dele, seus irmãos, que tinham que amar, que ele foi lá levar comida, que ele foi lá ver eles na batalha. Não, eles rejeitaram. Então, o que acontecia? Davi, ele tinha muitos problemas familiares. Quando ele fica mais velho, o que acontece? Ele tem problemas familiares. Um filho seu estupra uma das suas filhas, Tamar. O outro filho fica com raiva do irmão, com razão, persegue o irmão. Depois, esse filho some, vai para Hebrom, e levanta uma bandeira falando que eu sou o rei. Rejeita seu pai. Depois ele vai lá atrás do seu pai foge, e ele tem um filho rebelde. Aí você pensa: meu Deus, mas o cara que escreveu quase todos os salmos, o cara que tinha intimidade com Deus, ele espiritualmente ele não tinha limites. Ele não tinha limites, ele falava com Deus, chamava Deus de pai, ele adorava Deus. Vai ler um salmo para você ver. Eu quero chegar um dia perto dessa intimidade que esse homem tinha com Deus. Mas ele tinha um limite emocional familiar gigantesco. Então não existe ninguém perfeito. Mas Deus está fazendo com que nós rompamos os nossos limites cada dia. Deus está nos permitindo, Deus está nos dando oportunidade de romper os nossos limites. E ele chega a esse problema familiar, ele leva para a vida toda. Ele venceu Golias, ele ficou famoso, mas isso não impediu ele de ter esses problemas familiares. Ele tinha limitações, ele tinha lembranças, né? Eu lembro de uma outra história, que eu não sei se vocês sabem como fazem. Vocês já viram um elefante no circo? Alguém aqui já viu elefante no circo? Porque agora o circo não pode mais ter animais, não é isso? Então, os elefantes do circo, eu já vi umas vezes eles entrando, aí eu acho que um pega o rabo na tromba do outro, não é isso? Aí vão entrando em grupo, né? Você fica: meu Deus, um animal gigante desse é obediente, né? Aí sobe aquele picadeiro, né? Tremendo. E você vai depois olhar os elefantes lá, fora do circo, ali naquele lugar que eles estão no pátio, e às vezes tem um barbante ali, uma cordinha, amarrando o elefante num canto. Uma corda que você fala assim: meu Deus, mas peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. Esse bicho é gigante, tem uma cordinha segurando ele, se ele fizer assim, arrebenta a corda, né? O que acontece? O elefante filhote, ele nasce. E o elefante filhote nasce, eles pegam uma corda que é forte para esse elefante e amarra numa cadeira de plástico. Amarra num negócio de concreto, pequeno. E aquele elefante, ele tenta sair dali. E ele puxa para cá, e ele puxa para lá, e ele tenta sair daquela amarra, né? E ele não consegue. Passa 1 ano, passa 2 anos, ele vai ficando grande.
E aí você pega a mesma marra, a mesma cordinha, né? Mesmo concreto, que ele poderia puxar facilmente, né? E ele não sai do lugar. Porque ele criou um trauma dentro do seu coração, como as pulgas, né? Ele acha, não, eu não vou tentar. Eu não vou tentar mais isso. Porque isso aqui me traz dor. Sabe? E tu sabe que isso acontece conosco também? As pessoas às vezes tentam abrir um negócio, aí não ganha dinheiro, perde dinheiro no negócio. Eu não sirvo. Eu já entrevistei várias pessoas para emprego, e as pessoas falam assim, sabe o que acontece? Eu não sirvo para esse negócio de ser patrão, não. Eu quero ser empregado. É cordinha. Ah, eu não sirvo para isso, não. Eu não sirvo para vendedor. Eu não sei vender nada na minha vida. Eu nunca vendi nada na minha vida. Cordinha. Sabe o que acontece? Os limites quem coloca em você é você mesmo. Os traumas podem até ter colocado esse limite em você. Mas você hoje não entender quem você é, vai te manter nesse limite. E Jesus morreu na cruz por você. E Deus é o teu Pai. E o nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele tem um DNA criativo. Ele tem um DNA que não tem limites. E nós somos essas pessoas. Mas como a gente vai desligar? Tá bom, pastor, estou entendendo. Eu entendi desde a dinâmica ali que os irmãos seguraram você, que você está com dor aqui, eu estou com dor aqui. Eu estou entendendo da panela, eu estou entendendo de Davi, mas como é que eu saio desse negócio então? Não é essa a pergunta? Já entendi tudo, mas como é que eu saio desse negócio? Abra a tua Bíblia comigo lá em João, capítulo... Capítulo... Eita, cadê você? Cadê você, João? João 5. Ó, estão querendo me limitar aqui com esse negócio de tempo, hein? Ó, João 5, eu vou ler a partir do verso 1, tá? Eu vou ler do 1 ao 24, então segura aí. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Botaram lá não, na tela? Então acompanha aí, irmão. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrava no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Então, quando eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram que o homem havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua a trabalhar até hoje, e eu também trabalhando. Eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente havia violado o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu essa resposta, eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores que esta. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer dá-la.
Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém? Gente, essa passagem é tremenda. Essa passagem é tremenda. Ela está assim, no top 10 das passagens que eu gosto. Eu gosto muito daquela de Pedro pescando, né? Que Jesus fala, joga a rede, né? Aquela palavra. Fizeram aquela música, inclusive, por minha causa, né? Que eu gosto tanto daquela palavra que eu gosto de ouvir aquele louvor. Mas, gente, essa aqui está nas minhas top 10. Por quê? Porque esse homem era um limitado. Esse homem era uma pessoa que bota culpa nos outros. Não tem ninguém para me jogar no tanque. Ninguém me ajuda. Querido, ninguém vai te ajudar. Você precisa começar a se ajudar. Você precisa ter um encontro com Jesus. E se ele não vier no tanque que você está, vai se arrastando até ele. Por que esse cara não se jogava na água? Por que esse cara não se arrastava até a água, se a água ia ser a solução? Por quê? O que limitava ele? Limitava a visão dele de achar que as pessoas têm que o ajudar. Mais ou menos 15 dias atrás, eu botei um anúncio de emprego no OLX e eu recebia 21 pessoas procurando emprego para isso que eu precisava. 21 pessoas me mandaram mensagem. Das 21, mais ou menos 5 escreveram uma coisa na mensagem que eu não consegui nem ler mais o que ela escrevia por causa disso. Me ajuda aí, estou precisando muito. Pelo amor de Deus. Pode parecer até cruel, né? Eu estar falando isso aqui para vocês no púlpito. Mas eu sou uma empresa. Eu não estou querendo ajudar ninguém. Eu estou querendo uma pessoa que seja eficiente. Eu estou querendo uma pessoa que produza. Eu estou querendo uma pessoa que... Estou cheio de ideias, estou cheio de gás para trabalhar. Me ajuda aí. Tá bom, ajudo. Manda a tua conta, eu te dou um dinheiro, eu te ajudo. Tu vai embora e tu não vem trabalhar na minha empresa. Desculpa, entendeu? Está sendo sincero. Não é para ninguém te ajudar. Você tem que começar a se ajudar, querido. Você tem que começar a se ajudar. Você primeiro. Sabe o que acontece? Eu não estou falando que não é para ajudar as pessoas, não. Eu estou falando é que quando você tem esse ar vitimista, quando você tem esse jeito, você não vai conseguir. Na mesma semana, eu estava passando na rua com meu filho e a minha nora lá, atravessando um sinal. Veio uma moça atravessando o sinal com a criança no braço. Isso foi anteontem. E aí, ela veio correndo, o carro, eu fiz assim, botei a mão na cabeça, que eu achei que ela ia ser atropelada, sabe, com a criança. E ela veio correndo, atravessou a rua, aí chegou do outro lado da rua, eu cheguei e fui dar assunto para ela, né? Eu cheguei e falei assim, eita, você, hein? Meu Deus, não dá para esperar o sinal fechar, não? Fui falar com ela. Aí ela, moço, eu estou cheio de pressa porque eu tenho que comprar o gás. Inclusive, aproveitando agora, falar com o senhor, eu acho que eu parei aqui por uma providência de Deus. Eu falei, meu Deus, ferrou, eu vou pagar o gás dessa mulher. Não é me ajuda, não. Entenderam? Aí ela foi, conversou, foi. Ai, meu Deus. Vamos lá, quanto é que é o gás? 50 reais. Meu Deus, gás 50? Não, toma 10 aqui, porque tu tem bom humor. E eu dei 10 reais na mão dela. Por quê? Por causa do espírito da pessoa. Por causa do jeito da pessoa. Eu acho que é isso, sabe? Para você romper limite, primeiro você tem que pensar qual é o meu jeito. Eu sou uma pessoa que eu olho para frente, eu sou uma pessoa que eu quero mudar, eu sou uma pessoa que eu quero me transformar, eu sou uma pessoa que eu estou motivado, ou eu sou uma pessoa que eu estou olhando para mim e estou falando, ninguém me joga no tanque, o anjo vai mexer a água, todo mundo vai na frente. Jesus, ele quer mudar isso hoje. Lá atrás, há 2000 e poucos anos atrás, ele curou o cara. E hoje ele pode estar te curando aqui com esse vídeo. Ele pode estar te curando aqui com esse culto. Ele pode estar curando, você pode estar falando, vai, pega a tua maca e anda. Pega essa limitação, pega isso que
que representa a tua limitação, se o que representa a tua limitação é a falta de uma faculdade, se o que representa a tua limitação é a falta de saber falar em público, entra na internet, vai aprender a falar em público, vai fazer faculdade à distância, sabe? Começa a se mexer, querido. Se você ficar na beira do tanque, você não vai ser curado. Jesus já veio. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem, que Deus estava falando comigo? Estava falando assim, mas Ferrete, olha só, você vai falar isso, as pessoas vão pensar assim, mas Jesus foi lá e curou ele, né? Então Jesus tem que vir, né? Então aí Deus falou comigo assim, não, você está errado. Jesus já veio. Jesus já veio e já está na porta do tanque. Jesus já veio e está aqui. Jesus já veio e está no vídeo, ele já veio. Você não tem que esperar ele vir, ele já veio. Você só tem que falar com ele. Ele não vai vir, querido, ele veio. Ele já está aqui. Então, a gente tem que mudar essa nossa visão. E ele fala assim, e eu achei interessante demais essa passagem, porque ele fala assim, não lhe é permitido carregar a maca. Sabe o que acontece? Isso aqui eram os religiosos, tá? Mas pode ser que não sejam só os religiosos, não quero falar mal de igreja, nem de outras coisas. Mas aqui os religiosos são pessoas que falaram assim para ele, peraí, você está falando que você vai romper esse limite? Eu chamo de ladrão de sonho. E às vezes ele está dentro da nossa casa, às vezes é da nossa família, às vezes está junto da gente no trabalho. É aquela pessoa que você fala assim, eu estava pensando no negócio. Eu estava pensando em abrir um negócio na internet para vender. Pode ter certeza que Deus envia oportunidades e o diabo envia ladrão de sonho. E esse ladrão de sonho, a gente não está falando que a pessoa é má não, né? Põe uma palavrinha no ouvido, né? E fala. Usa até a gente, querido, desculpa falar isso. Mas usa, às vezes a gente ouve algumas vozinhas e a gente fala besteira. Só que quando a gente cresce um pouquinho, que a gente é mais espiritual, a gente até nota e a gente fala assim, epa, o que eu estou falando aqui, se não sou eu não? Ouvir isso e repetir. Aí tu pede perdão no casamento, tem muito, né? Aí tu pede perdão, amor, me perdoa que não fui eu que falei não, amor, eu só repeti, desculpa. A gente já aprendeu lá em casa. Quando manda uma coisa que você sabe que não é seu, sabe? Para machucar o marido e a mulher é o mais fácil, né, gente? Porque você sabe o que falar, não é? Então, a gente tem falado muito sobre o relacionamento, né, amor? Então, o que acontece? Acontece que, quando você falar, eu tive uma ideia, eu vou pegar minha maca e vou andar. Vai ter uma pessoa que vai falar assim, pega a maca não. É melhor você ficar aqui, que alguém joga você no lago, joga você no tanque, e aí você vai ser curado. Pega a maca não, Jesus está vindo. Porque tem pessoas que são assim. Eu estou pensando em comprar um terreno e construir uma casa. E construção está horrível, não constrói. Eu estou pensando em comprar apartamento, assumir uma prestação. Com Covid-19, com pandemia? Tu vai assumir prestação agora? Eu estou pensando em abrir uma empresa. Para com isso, rapaz, espera passar esse negócio aí. Ninguém está podendo nem viajar. Eu vou abrir uma agência de viagem. Tu está maluco, agência de viagem, ninguém está viajando. Aí sabe o que a pessoa pensa? A pessoa pensa assim, é a hora de abrir uma agência de viagem. Por quê? As agências de viagem vão tudo quebrar e vão fechar. E eu vou dominar o mercado. Vocês sabiam? A hora não é de alugar um lugar novo para abrir uma loja. Eu estou procurando, a hora é agora. Porque está barato alugar lojas. Gente, para de olhar para o tanque, para de olhar para a tua maca. Esse cara, sabe por que Jesus falou, bota a maca e leva? Desculpa me estender nisso, né? Mas sabe por que ele falou? Ele falou assim, cara, o que segura você? Não sei se Jesus falou cara, tá? Desculpa, o cara ficou por minha conta. Ele falou assim, pega esse negócio que te limita, que a maca representava a limitação daquele homem. Pega aquilo e bota na cabeça, para todo mundo ver você carregar. Então, sabe o que acontece? Eu vim aqui hoje para falar para você, abre a empresa sim, aluga o terreno sim, compra o apartamento sim, abre o teu negócio sim, e bota ele lá em cima para todo mundo ver. E bota ele lá em cima, ó. E tu carrega, e todo mundo vai olhar lá em cima, vai ver aquela maca, sabe? Essa palavra que você está ouvindo que não é o momento é agora.
O momento é agora. Sabe quando é que é a hora de você fazer as coisas? Agora. Agora é a hora de eu investir no meu casamento? É agora. Ah, é a hora de eu dar uma oferta e tudo? É agora. Ah, é a hora de eu abrir o par no lar? É agora. Só não é a hora agora de pecar. O resto é tudo é agora. Então, as pessoas ficam buscando o momento ideal. Não existe momento ideal, querido. Quando você olhar para a tua vida, tu vai ver assim, cheguei nos 50, é o meu caso, né? Cheguei nos 50 e não fiz nada nisso aqui. Continuo com a maca? Não, a maca vai andar aqui em cima, ó, que nem o pessoal no carnaval leva aqueles carros e tudo. Eu vou levar minha maca aqui, ó. Minha maca era a minha deficiência, era o meu limite. O limite desse homem foi mostrado para todo mundo quando ele andava. E aí falaram assim, mas quem te curou? Eu não sei. Não é? Depois ele viu Jesus na sinagoga e Jesus falou, não volta a pecar não. Anda comigo, não volta a pecar. Não foi isso que ele falou? Se eu não me engano. Ele primeiro perguntou, você quer ser curado? Aí ele falou, eu quero, mas não tem ninguém para me ajudar. Jesus já veio para te ajudar, querido. Você não precisa de mais ninguém. Você não precisa do teu pai, você não precisa da tua mãe, você não precisa de um tio rico. Não fique achando, vai morrer um tio rico meu e vai deixar uma herança para mim. Esquece isso. Jesus já veio. Amém? E ele fala no final, ó, e os religiosos aqui vêm, não é permitido carregar a maca. O homem que foi curado não sabia quem ele era. Jesus encontrou no templo e disse, olha, você está curada. Você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Começa a andar comigo agora. Eu estou te dando uma palavra, eu estou te dando uma orientação, eu estou te dando uma direção, eu estou te dando um sinal. Eu aqui estou dando um sinal para algumas pessoas, gente. Se você, eu acredito nisso do fundo do meu coração, eu orei e Deus falou comigo. Hoje é um dia que você vai dar um sinal para algumas pessoas. Pode ser que essa pessoa está em casa, pode ser que essa pessoa está vendo no celular, pode ser que essa pessoa está aqui. E ele fala assim, quando ele fala pecar, essa palavra pecar, né, parece que a gente dá um valor muito forte, tem que dar mesmo, mas eu quero mudar essa palavra. Ele fala assim, ó, você está curado, não volte a pecar. Sabe o que Jesus estava falando? Olha só, você estava lá na beira do tanque, com a sua maca, mostrando para todo mundo, eu sou aleijado, ninguém me ajuda. Aí eu fui lá, te dei uma palavra de revelação, você me obedeceu, ele não entrou no tanque. Ele foi curado de outra forma. Então nunca vai ser da forma que você acha que tem que ser. E aí ele falou, pega a maca agora e mostra para todo mundo que eu te curei. E aí ele levantou, que você não precisa entrar na água. Mostrou a maca e encontrou com Jesus no templo. Quando ele fala para Jesus assim, volte a pecar, sabe o que Jesus estava falando? Que eu tive o entendimento não volta a declarar que você não consegue. Não volta a falar que você não pode. Não volta a falar para as pessoas, me ajuda. Não volta a falar essas coisas, não. Muda o teu jeito, se converte. Jesus não está falando para ele parar de pecar. Jesus está falando, olha só, você vivia de um jeito, que era na beira do tanque, que você queria que os outros te ajudassem, que você queria que jogassem. Esse cara tinha fé, ele tinha fé que um anjo ia lá e mexer na água, gente. Esse cara era crente. Ele era um crente com limitação na igreja. Ele era uma pessoa dentro da igreja que ouvia essas palavras, mas não pegava a maca e não levantava. Eu estou há anos tentando pegar uma maca e eu não consigo porque ninguém me ajuda. Eu já falei com o pastor, já falei com o bispo. Ai, meu Deus, ninguém me ajuda. Querido, Jesus está aqui, Ele vai te ajudar. Ele vai te mostrar a tua limitação e você vai levantar, você vai andar. Começa a andar. E Ele falou, pega a maca e anda. E Jesus falou, não volte a pecar. Ele não estava falando de pecado. Ele estava falando aqui o seguinte, se converta, seja outra pessoa, nasça de novo. Ele falou para Nicodemos, né? O homem tem que nascer de novo. Nicodemos, mas pode um homem velho já voltar a entrar na barriga da mulher? Gente, quem já viu aquela série Chosen, né? Quem já viu aqui? Poucas pessoas, meu Deus, gente, vocês que não viram, vocês estão em pecado, irmão. Não, estou brincando. Vocês que não viram, vocês perderam. Vocês estão vendo Netflix? Sabe aquela Rainha do Sul, aquelas coisas tudo de drogas que tem, é tudo ruim. Esse The Chosen é muito melhor. Gente, que série, gente.
E é de graça, a primeira temporada é de graça, é de cristão, conta a história, mostra a história de Jesus, e fala sobre esse Nicodemos que chega de noite lá. Tem uma cena, né? Muito forte. E ele fala, quem não nascer de novo, quem não... Mas pode um homem entrar na barriga? Ele falou, quem não nascer da água e do Espírito, não vai ver o reino de Deus. Ele está falando de conversão. Sabe o teu jeito, essas coisas que você adquiriu quando era criança? O medo do teu pai, o medo da tua mãe, os relacionamentos que você via. Eu conheço gente que fala assim para mim, pastor, lá na minha família todas as mulheres separam. Eu falo, então você já declarou, não, mas, querida, tu vai separar, pronto, é isso que tu quer? Então receba em nome de Jesus. Para com isso, muda essa história. Então tá bom, eu sou a primeira mulher da minha família que não separou. Muda essa frase, se converte. Ah, meu pai tinha muito, meu avô tinha muito dinheiro, quebrou. Aí meu pai tentou empreender, quebrou, não deixou nada para a gente. Então você tem que ser a transformação da tua família, querido. Olha que peso, pega esse peso, que é um peso contrário, de limitador, e fala assim, então tá bom, todo mundo tem problema financeiro na minha família, eu vou ser o primeiro bilionário da família. Eu estou falando para minha mulher que eu não falo mais milionário, eu falo bilionário. Porque o dólar está valorizando tanto, né? E o nosso dinheiro está desvalorizando, que milionário está muito simples agora, tem que ser bilionário. Então, eu vou ser o primeiro bilionário da minha família, troca a frase. Começa uma coisa nova, começa um pensamento novo, começa a estudar, começa a ler, começa a se transformar. Amém? E ele fala também, Jesus falou assim, o filho não pode, eu acho que é o verso... aqui não tem um número, tudo bem. É porque eu trouxe a Bíblia aqui para ficar bonitinho, mas não consigo ler, eu tive que exprimir aqui no papel. Porque eu estou com limitação na vista. Então tem que resolver, né? Então ele fala assim, ó, meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais queriam matá-lo, mas não é aqui não. Eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Gente, isso aqui é uma revelação. Isso aqui dá uma palavra de 2 horas. Sabe por quê? Para de olhar para o teu pai terreno. Para de olhar para o líder da célula, para de olhar para o pastor, para de olhar para o bispo, para de olhar para o trispo, para de olhar para o vice-deus, para de olhar para essas pessoas. Você é filho de Deus. Você vê o que o pai faz. E você, como filho, faz também. O resultado vai acontecer. As coisas vão acontecer quando você entender o poder que você tem. Sabe o que esses religiosos perseguiram? Eles falaram assim, curou no sábado, que absurdo. E o outro absurdo é, ele está falando que é filho de Deus, então ele é igual a Deus. Eu vou te falar uma coisa, nós somos filhos de Deus. E a gente tem acesso a todo o poder de Deus. Quando os anjos olham, quando os anjos entram na igreja e eles olham para a gente, eles olham para nós com a imagem de Deus. Você sabia? Você sabia que quando os demônios olham para a gente, a raiva deles, né? A raiva dos demônios contra a tua vida, é porque você parece com Deus. É porque você tem imagem e semelhança de Deus. Então eles não suportam. Eles pensam, se nós não fôssemos parecidos com Deus, ele ia falar assim, esse cara não faz nada contra mim. Esse cara não é nada. Mas ele olha para você, ele lembra de Deus. Ele lembra que essa imagem e semelhança de Deus. Ele fala, eu tenho que destruir a vida desse cara. Para o Deus Pai olhar e falar, isso aí, que teu filho, é isso aí. Ele quer envergonhar a Deus através das nossas atitudes. Mas se você parece com Deus, se você faz o que Deus faria, se você vive como Jesus viveu, como Ele vive, querido, nosso Pai vai ter muito orgulho da gente. Quando você ouve, quando você fala as coisas, quando você é firme, sem ser arrogante, quando você tem uma palavra séria, sem você ser pedante, Deus quer que você seja como o Pai. Amém? Vamos ficar de pé, quero orar com você. Posso contar a última história? Rápida. Acende a luz de novo. O irmão ali do cronômetro vai ficar chateado comigo. É Rebeca, né? Então tá bom. É Rebeca você?
Então tá bom, é minha filha que está lá no cronômetro, tá bom. Gente, mais 2 minutos. Tinha um tanque, né? Tinha um tanque. Eu acho que eu já contei essa aqui. Mas tinha um tanque e tinham vários sapos no tanque. Volta e meia, um sapo estava ali naquela região, caía dentro do tanque. Dentro do poço, né? Poço. E aí os sapos começaram a se aglomerar lá dentro do poço. Imagina um monte de sapo no poço. Aí um dia, um sapo cai lá dentro do poço. E todos os sapos estavam lá grugindo, né? Não sei qual é o barulho que o sapo faz, você imagina aí. E esse sapo que caiu novo, ficou tentando pular para fora do poço. Imagina aquele poço, 2 metros, e 3 metros, sei lá, e o sapo pulando, tentando pular, e tentava pular para fora do poço. E os outros sapos começaram a falar, porque na minha história o sapo fala, tá? Aí os sapos falaram assim, para com isso, você não vai conseguir, ninguém nunca conseguiu, não pula não, você está machucando a gente, quando você cai do pulo você machuca, para com isso, você não vai dar conta não, é muito alto, olha só, é muito alto. E o sapo pulava, 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 e o sapo pulou para fora do poço. Ficou todo mundo olhando, os sapos, né? Meu Deus, ele conseguiu, como é que ele conseguiu? Moral da história, o sapo era surdo. Então, querida, a última palavra que eu tenho para você é: coloque um filtro no seu ouvido, para você só ouvir o que vem de Deus para a tua vida. Coloque um filtro no teu ouvido e seja surdo para as pessoas que não conseguem sair do poço. Alimente a tua alma com palavra de fé. Eu tenho lido 3 a 4 capítulos do Salmo e 1 Provérbios por dia. Quando eu saio de manhã para trabalhar, eu saio com meu coração cheio de fé. Gente, a palavra de Deus tem muita palavra de fé. E quando as pessoas falarem com você, não precisa ser grosseiro com elas não. A máscara tem uma coisa ruim, mas a máscara é uma bênção, tá? Você pode falar assim baixinho, dentro da máscara: está repreendido em nome de Jesus. Você pode falar assim: Senhor, tu tá aqui, essa pessoa está falando isso aqui, mas tu tá aqui, eu não aceito essa palavra não. Fala baixinho aqui dentro da máscara. Vocês já viram piadinha da internet que mostra que quando tira a máscara, tu vai estar com a língua assim, né? Brincando. Deus deu uma oportunidade com essa máscara aqui, você ficar na frente de uma pessoa e você abençoar ela, e você não receber uma palavra. Loucura isso, né? É tremendo isso. Então, querido, bote um filtro no seu ouvido. Agora pode diminuir a luz. Queria que você fizesse como esse homem aqui em João 5. Você pensasse: minha limitação é isso aqui. O que representa a minha limitação, de repente, foi uma falência. O que representa a tua limitação talvez seja um diploma que você não tem. De repente, o que representa a tua limitação são 3 casamentos falidos. E você pensa: não vou casar de novo nada, já tentei 3 vezes, só problema. De repente, a tua maca sabe o que? É um ministério que você começou, não foi para frente, e agora você fala: ai meu Deus, lidar com pessoas é muito complicado. Ai, esse pessoal de igreja. Querido, hoje é o dia de você espiritualmente pegar essa maca, botar lá no alto, e você sair, para você ir testemunhar. Esse homem, ele foi, sabe aonde? Ele foi numa sinagoga. Ele chegou lá na sinagoga, e aí foi quando Jesus encontrou com ele. O que esse cara está fazendo na sinagoga? Um cara que foi paralítico, que estava com a maca. O que esse cara está fazendo logo depois na sinagoga? Ele estava falando: eu fui curado. Eu fui curado e não precisou anjo tocar na água não. Fui curado por esse aqui, ó. Esse aqui, ó, que não estava no púlpito, tá? Na sinagoga, Jesus não estava no púlpito não. Eu fui curado por aquele ali, ó. Gente, Deus vai te dar uma oportunidade essa semana tremenda. E Deus vai te mostrar que é dele que é essa oportunidade. Eu não sei se você vai ver na internet, eu não sei se você vai encontrar com uma pessoa, eu não sei. Deus vai fazer aí, vai mexer as águas, não vai precisar de anjo não. Jesus vai te
chegar para você e falar: pega a maca e anda. Hoje Deus quebrou todos os limites. Tira agora da tua cabeça todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo, e o amor de Deus foi crucificado por você. O maior amor de Deus, o amor que Deus tinha, o maior amor que Deus tinha, foi crucificado por você. Então todo medo que está na tua vida é ilegal. O medo que está na tua vida é ilegal. Porque o amor de Deus lança fora todo medo, e o amor morreu na cruz por você. O amor de Deus morreu na cruz por mim e por você. Vamos ouvir esse louvor. Entrega essa maca agora para Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Este é quem tu és, aleluia. Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amanhã, quando as circunstâncias se levantarem e falarem, não, você não pode não, olha aqui tua marca. Sabe o que você fala? Você fala assim, ó: Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. As Meu pessoas vão Deus falar é outras Deus coisas, de milagres, vão falar que Deus você de não pode, promessas, caminho vão no falar que você não vai deserto, conseguir. luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, aquele que nos ama, as consolações do Espírito Santo, o envolvimento com o Espírito Santo, o ouvido aberto para o Espírito Santo, seja sobre você essa semana. Que essa semana, por onde você andar, o inimigo não pode te ver, porque você está coberto com o sangue de Jesus. E ele não vê você, ele só vê tudo vermelho. Ele vê o sangue de Jesus sobre você. Essa semana, porque você tem semeado na presença de Deus, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser sua colheita? Sobrenatural. Uma colheita em todas as áreas de oportunidades, financeira, emocional. Essa semana você vai ter muita paz. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você vai receber um sinal de Deus, uma experiência espiritual com Deus. E você vai se alegrar. E você vai pensar assim: Ele está aqui comigo. Aleluia. Ele não me abandonou na ponta do poço. Ele está aqui comigo, Ele já veio. E eu vou pegar minha maca e vou andar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Deus te abençoe.